gente! O casting chegou e você pode chegar, porque hoje vamos falar da pós-produção dos espetáculos, dos editais de fomento e das burocracias. E nos perguntar, e pode casting? São muitas as questões que nos atravessam, assim, desde a ideia de uma montagem, até o processo de montagem, até a finalização, o produto, a exibição, como mostrar, né? E a gente está tentando trazer isso para cá de forma sucinta, assim, né? Porque são podcasts, a gente não tem como fazer um aprofundamento complexo, entrar em cada ponto, mas a gente está aqui apresentando coisas pelas quais a gente passou, a gente tem experiência e acho importante trazer para cá em pauta, como, por exemplo, as burocracias financeiras. Eita, um momento aqui, uma pausa dramática, porque é um momento dramático. Muito dramático. Um monte de artista falando de burocracia financeira. Meu Deus. É onde o negócio pega. Chega a dar um nervoso. Até a garota das planilhas fica perturbada. Já trazendo para nossa situação atual, né, assim, porque existem duas coisas aqui que eu queria colocar. Nós somos artistas, e a segunda coisa, nós somos artistas diante de uma pandemia, onde os lugares de aglomeração são fechados por ordem e por segurança, e a gente teve que se virar para saber como que a gente vai produzir a partir de agora. Então eu, Larissa, que nunca escrevi um projeto para mandar para algum edital, sentei minha bunda na cadeira e comecei a pensar em alguma coisa que eu pudesse fazer para trabalhar, para eu poder pagar meu boleto, porque sim, nós temos boletos a pagar, meu povo. Eu acho que essa parte do financeiro, a Larissa falou uma coisa da gente começar a aprender uma outra possibilidade, né, que seria sentar e escrever para poder lançar para uma possibilidade de edital. E esse lance do financeiro, eu acho que entra aí também, porque, tipo, ela escreve para poder passar o projeto, mas também ela vai precisar dar uma resolvida nessa parte burocrática. Então, acaba que a gente tem que entender de tudo um pouco, né? Até mesmo assim, a gente pode mencionar um outro tipo de burocracia, que é a bilheteria, sabe? Que dentro da bilheteria, por mais que a gente não tenha mais os espaços físicos, várias pessoas e vários grupos tentaram se organizar para criar o digital, né? Para fazer o online. E aí entra também para o artista a parte de como vai organizar e sobreviver dessa bilheteria, que se antes era complicado, agora não sei nem que palavra utilizar. Eu vou fazer até um comparativo aqui, que eu acho que fica mais fácil de quem não trabalha nessa área entender. Que se a gente pudesse comparar com qualquer outra profissão que tem um horário comercial, a pessoa trabalha de 8 às 12, depois dá um intervalo de almoço e depois volta de 2 às 18. E essa pessoa recebe. Então, assim, vamos supor que a gente ensaia de 8 às 12, eu estou trabalhando, aquilo ali é o meu trabalho, né? E aí no horário da tarde eu poderia continuar ensaiando, trabalhando os personagens ou trabalhando o que fosse de texto e tudo mais, ou então como fazemos multifunções, poderia estar trabalhando em outro setor para poder realizar a apresentação ou o estudo que eu estou construindo para aquele trabalho, né? Então, assim, se as outras pessoas conseguissem ver essa formatação, talvez chegasse mais próximo do entendimento de que estamos trabalhando. Com certeza, não, e é isso, assim, tem muita gente que gosta de abrir a boca e falar certas coisas sem ter o conhecimento, que fala que os artistas gostam de mamar nas tetas do governo. Não é verdade? Mas, inclusive, a gente está falando aqui, nós somos 3 artistas que não têm experiência com editais, ou seja, nós sempre vivemos de formas independentes, não é? E criando os nossos próprios mercados. Extremamente importante a gente pontuar esse momento de pandemia e que assim a gente começou a se inserir mais nesse mundo de editais, né? Porque realmente a gente não pode fazer, a gente não tem como estar inseridas no nosso trabalho, mas como é difícil sobreviver de forma independente do governo quando a gente para pensar numa bilheteria e que vai ver a quantidade de pessoas que foi assistir, que a gente tenta levar público e a gente não consegue nem levar as pessoas próximas da gente porque são pessoas que não consomem teatro. E aí eu fico me questionando em como a gente pode driblar isso, assim, sabe? E já foram várias experimentações com temas diferentes, formas diferentes de se fazer, para tentar deixar talvez um pouco mais comercial, mas ao mesmo tempo sem perder
essa parte reflexiva que é importante, que muita gente foge e faz uma coisa extremamente de entretenimento para ter mais público, mas é muito fácil abrir a boca e dizer que os artistas mamam nas tetas do governo se você nem consome nada e você não conhece e não pode falar sobre isso, né? E eu queria agora ressaltar um ponto que acho de extrema necessidade. O que é que acontece? Existem muitos editais nacionais que são lançados, mas existe como é que eu posso dizer, um desequilíbrio nessa distribuição de grupos contemplados. Eu digo isso porque em 2020 houve um edital de grande porte e o número de grupos contemplados da região do Nordeste, zero. Zero. Isso é injusto, isso é desleal. Você vê um edital que é nacional e você vê apenas grupos do Sul e Sudeste serem contemplados. E ainda tem o problema que, às vezes, uns que são locais sempre escolhem os mesmos contemplados, né? Os mesmos grupos, as mesmas pessoas, e não dá tanta possibilidade da diversidade de trabalho, ou de, por exemplo, a Larissa citou que agora que ela começou a entrar nessa possibilidade de trabalho por meio de edital. E aí, se fica nessa coisa que sempre são as mesmas pessoas, porque são conhecidas com aqueles trabalhos em editais, então ela não vai ter uma oportunidade, Sim. Né? Se no momento que a gente está nessa situação pandêmica, se essa é uma possibilidade também de trabalho, antes já era, agora ficou um pouco mais forte, né? Para essa situação, todo mundo dentro de casa, entendeu? Assim, quando deu quarentena foi o que apareceu mais, assim, de primeira, digamos assim, né? Depois foi tendo as construções independentes online, a gente foi entendendo que tinha que se reconstruir mesmo no online, porque não dá para viver somente do edital, senão a gente fica à mercê de algo que quando tem grana. Quando não tem grana. E isso complica muito, né? Nos episódios anteriores... Ai, você é atriz! Atriz de teatro? Vamos montar uma peça nós três. Ai, é hoje. Ai, vai começar. É normal essa vontade de fazer xixi? A plateia já entrou e daqui a pouquinho vai soar o terceiro sinal que indica que vai começar. Então... Merda! Ai, gente, eu não tô acreditando que isso aconteceu. Essa experiência é emocionante. Parabéns, gente! Agora é hora de celebrar, né? Eba! Mas Agora com sim, calma, hein? que amanhã tem mais. Ai, não, para com isso. A gente merece. Pegamos o que deu da bilheteria e saímos pra jantar. Esqueceu que mais da metade da plateia era cortesia e a outra metade era meia para todos. E também ficou combinado que a gente só vai pegar o borderô de cada fim de semana após as apresentações de domingo. Borderô? É o relatório da bilheteria do teatro detalhando o nosso público. Por exemplo, o público teve um total de 27 pessoas, sendo que 16 eram cortesias e 11 meias entradas. Nossa, muito bom saber que você é agilizada assim, cara. Eu sofro de uma síndrome que acomete muitos artistas, o medo, o pavor de coisas burocráticas. Já cansei de entrar em pânico com coisas administrativas. E nessas horas eu vejo que eu sou muito de humanas mesmo, sabe? Exatas passa longe. Olha, pois deixa comigo que eu sou a rainha da planilha. Pra mim não tem paz maior do que uma prestação de contas bem feita. Eu tô passada que só 27 pessoas vieram nos ver. Pois amanhã vocês vão ver, viu? Que eu vou lotar isso aqui com o pessoal do meu trabalho. E eu não vou dar cortesia pra ninguém. Ai, se serve de consolo, eu já me apresentei pra uma plateia muito menor, viu? E o gás em cena tem que ser o mesmo. Ó, conquistar público é um desafio mesmo, assim. E na marra você pode espantar, sabe? Ah, eu serei super gentil. Quero ver todo mundo amanhã me assistindo no teatro, viu? Bem gentilzinha. Amanhã é casa cheia, minha filha. É osso, viu? Olha, todo mundo quer cortesia, mas quando tem não aparece. A gente se organiza pra facilitar o valor dos ingressos, mas quase ninguém vem. E ó, vou desabafar. Ir pro teatro muitas vezes é mais barato que muito hambúrguer por aí, tá? Sabe de uma coisa? O que eu mais gostei nessa experiência toda foi o aprendizado pela vivência. É óbvio que eu não sei praticamente nada, né? Mas vendo o que eu aprendi sobre o fazer artístico, me faz lembrar o tanto de besteira que eu já falei. Eu acho que eu tenho que pedir a desculpa pra muita gente por não ter respeitado o ofício. Ah, é verdade. Dá uma coisa assim dentro da gente. Nossa, é emocionante ir percebendo como cada coisa se constrói, né?
Todo mundo devia ter esse tipo de contato com a arte, sabia? Real. Pois é, e isso é um direito de toda cidadã, todo cidadão brasileiro. O direito de usufruir e de produzir arte e cultura. E como que a gente faz, hein, pra mostrar pras pessoas o quanto esse direito é importante? Se eu tivesse o contato do país inteiro, ia ser assim, ó. O teatro, a arte é importante. Bora, levanta desse sofá e garanta o teu ingresso pra ontem, meu amor. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Bem gentilzinha. Pois é, e a gente sempre pode convidar as pessoas para fazer coisas diferentes e para eventos diferentes artísticos, sabe? Teatro, saraus literários, consumir artes plásticas, enfim, tantas opções. Pois é, uma galera nem conhece os espaços culturais da cidade, né? Seja por nunca ter ouvido falar, ou seja por não se sentir confortável no local, sei lá, por uma infinidade de fatores, né? É preciso democratizar de verdade esses espaços, sabia? É preciso investir na acessibilidade. A arte ajuda a gente a se reconhecer enquanto coletivo. Ela proporciona encontros, transformações, e é um direito nosso. E o Estado tem uma função importantíssima nisso. Ele tem que investir nos equipamentos culturais. Tem que promover cultura, estimular o povo a ter esse contato que é tão importante. Ainda mais no Brasil, que é um país assim tão grande, com cultura tão múltipla, com diferentes raízes. Isso é parte da política pública de cultura. Os editais, né? Pois é, os editais também fazem parte da política pública de cultura. Na tentativa de democratizar, diversificar as produções. Lógico que é uma pena que a quantidade de projetos existentes é muito maior do que a quantidade de projetos contemplados. Um edital não deixa de ser um processo seletivo, né? E muita coisa bacana acaba que não consegue ter verba para se concretizar. E a Lei Rouanet? Olha, uma galera fala dela, viu? Que essa lei sustenta os artistas, aquelas coisas de mamam nas tetas do governo. Menina, dá vontade de olhar pra cada criatura dessa e mandar ela soletrar Rouanet. Pois é, quem fala isso certamente não conhece a lei, né? Eu mesma também não sou a maior conhecedora de todas as leis, mas quem fala isso não conhece o mínimo sobre essa lei. A Lei Rouanet não garante de imediato a verba ou a manutenção contínua aos artistas, né? Nem mesmo é uma verba que sai de uma pasta X do governo e simplesmente é depositada na conta dos artistas, como muitas pessoas pensam. Ela é uma lei pela qual o artista consegue captar dinheiro, buscar um patrocinador que é autorizado a abater do seu imposto de renda esse dinheiro e vai viabilizar a realização desse projeto. É tipo um mecenato, né? E se todo mundo olhasse para analisar, veria que é uma forma dessas empresas serem incentivadas a apoiar e dar suporte à produção cultural. Não. R-O-U... O que é que tu tá fazendo, hein, bicho? Tentando soletrar Rouanet. Pois é, tem uma coisa que muita gente não para pra pensar. Quem é que consegue captar dinheiro com a Lei Rouanet? Quais as empresas que têm mais interesse em apoiar? Certamente as pessoas famosas, né? Que vão dar visibilidade pra empresa. Menina, e esse povo todo achando que basta gritar: eu sou artista, que a Lei Rouanet paga os boletos, né? Outro ponto que merece atenção é o fato de quem conquista esse apoio financeiro dessas empresas com mais facilidade é, por exemplo, aquele produtor cultural situado no eixo Rio-São Paulo. Infelizmente, isso acontece, né? Mesmo o Brasil sendo esse país de dimensão continental, ainda hoje a gente segue nessa dinâmica que as capitais têm mais privilégio frente às demais regiões. Mas a gente não pode desistir. Com certeza. E eu também quero conhecer outras produções, ter contato com a arte de outras pessoas. A gente tem que tocar nossa peça pra frente, gente. Um passo por vez. Ai, não faz a comedida. Agora que a gente sentiu o gostinho disso, meu amor, a gente quer mais e mais. Eu já me vejo desatando os nós das burocracias que tanto te apavoram. Com calma, com paciência, você vai entender. É que nem fazer bolo, às vezes a receita desanda, mas quando a gente pega o jeito é 7 E se a gente não conseguir apoio por edital, lei ou patrocínio, a gente faz acontecer por financiamento coletivo. Ai, vamos dar um jeito. Gente, eu tô achando que o bichinho do teatro picou vocês mesmo, hein? Olha que é um caminho sem volta. Um caminho maravilhoso. E eu já tô aqui na busca por cursos livres. Mais pra frente, meu amor, quem sabe eu não consigo meu registro profissional de atriz, hein? E pensar que tudo começou com um chapeuzinho vermelho, hein, amiga? E eu acho que eu tenho um pé na produção. Com certeza. Somos um belo trio, meu amor. Se tivesse feito seleção de casting, não teria sido tão babado. Seleção de casting? E podcast. E podcast.
Esta foi uma cena ficcional que poderia ser real, ou uma cena real que poderia ser ficcional. Você pode achar absurdo, mas acontece. Bom, galera, a gente esboçou aqui algumas dessas questões que nos atravessam, né, na trajetória artística, mas ainda precisamos ficar a par de muita coisa para ter mais propriedade da nossa fala, né, da nossa luta. E hoje nós trouxemos um convidado especial para contribuir com a nossa discussão, nos ajudar com algumas explicações e abrilhantar o nosso momento. Gil Gifone! Oi, gentes! Aqui estamos nessa nossa missão, boa e devida missão desse podcast maravilhoso que eu tô acompanhando. O Gil é um querido de todas nós, ele é alegria por onde chega, além de ser um artista muito engajado e faz parte da Inquieta CIA. O Gil também é formado em Direito, está desenvolvendo seu doutorado com o tema O Lugar Invocado, Teatralidades, Espaços e Memórias da Violência Política na América Latina Contemporânea. O Gil tem o lugar de fala do artista, conhecedor das leis da cultura mesmo. Então, pode chegar, Gil Gifone! Falar de fomento à cultura é dizer da nossa diversidade, da diversidade de um país cheio de disparidades regionais, entre centros e periferias, interiores e capitais, diferenças também entre a nossa própria sociedade, as suas classes, os seus modos de gerir e gestar culturas e práticas. Pensar também que artistas somos muitas e muitos. Pensamos, agimos, produzimos de modos variados em interações sociais também diversas. Toda essa paisagem exige da gente uma série de modos de fomento. Então, quando a gente fala em fomento, em geral, diretamente, a gente sempre refere ao Estado. E também um outro vício é pensar que fomento sempre se relaciona ao dinheiro, à verba. Fomento, né, ele está relacionado a recursos, diretamente. Então, assim, um curso de formação, né, de técnicos, de artistas, de produtoras, é uma forma de fomentar. Realizar pesquisas na área é um modo de fomento. Em geral, os fomentos eles estão relacionados a um investimento público, um investimento privado, um investimento autônomo, independente, no caso de qualquer cidadã ou cidadão, e também alguns vínculos com organismos internacionais, como a ONU, a Unesco e algumas parcerias regionais, como a gente tem no caso dos prêmios Iberescena, que nós, das artes cênicas, conhecemos mais de perto, que abrange a região ibero-americana, né? Aqui no podcast, Gil, nós temos artistas e pessoas de diversas outras profissões nos ouvindo. Pensando nisso, teria como tu falar um pouquinho pra gente das principais leis que são destinadas à cultura? As leis que compõem a cultura, elas são tão diversas como a nossa área. Então eu quero fazer um convite para a gente conversar aqui, para pensarmos sobre e com os direitos culturais. Então, os direitos culturais, eles referem não só o nosso direito a consumir cultura, mas o direito de toda e todo cidadã e cidadão brasileiro em fruir, produzir bens e serviços culturais. Como o nosso Estado está organizado, né, nós temos legislações federais, estaduais e municipais. Aí a gente vai ter direitos relativos ao patrimônio cultural, aos direitos autorais, a previsão do Sistema Nacional de Cultura, a liberdade de expressão, a liberdade profissional. E essas leis também vão derivando, né, como uma outra lei bem importante para o nosso campo, que é a Lei número 8.313, né, que trata do Fundo Nacional de Cultura, do FICART, dos Fundos de Investimento Cultural e Artístico, e do incentivo a projetos culturais, no caso, a Lei Rouanet. Na cabeça de muitas pessoas tem essa confusão, né? De como que funciona realmente a Lei Rouanet. Você pode falar um pouco sobre isso? Então vamos lá de Lei Rouanet. A primeira coisa para a gente compreender é que essa lei ela não constitui, né, a política pública de cultura do governo federal. Pelo menos não deveria, ainda que ela tenha sido criada
né, com a finalidade de permitir que tanto empresa quanto pessoas físicas possam patrocinar espetáculos, exposições, museus, galerias e tantos outros projetos que existem. Como é que funciona esse patrocínio? Essa empresa ou pessoa física vai doar um valor total ou parcial de quanto vale o projeto, e esse valor que é patrocinado, ele é abatido do imposto de renda dessa empresa. Esse caráter, né, de mecenato, ele já sofre críticas pela sua própria configuração, que a gente tem aí uma transferência de um dinheiro que é um imposto público, né, para a empresa. Então a empresa diretamente escolhe onde ela vai pôr o imposto, que é um imposto que diz respeito ao Estado e toda a sociedade brasileira. E esse dinheiro, né, algumas pessoas compreendem que esse dinheiro deveria ir diretamente ao Estado e o Estado fruir esse dinheiro de uma maneira mais democrática. Outras críticas que são feitas à Lei Rouanet são relativas à distribuição dessa verba, que, óbvio, num país com tanta disparidade geopolítica como o Brasil, né, fica ainda muito centrado no eixo Rio-São Paulo, em suas capitais principalmente. A gente sofreu e vem sofrendo, né, uma série de discussões sobre a Lei Rouanet, principalmente vinculadas, né, a setores da sociedade mais conservadores e da extrema-direita. Eu, quando escuto essas discussões, sempre fico pensando como elas dizem da incompreensão generalizada sobre o trabalho e o empreendimento de fazer arte e cultura, né? Então, a Rouanet, como se chama, foi utilizada como uma forma de descredibilizar a fala do setor artístico, que em geral é uma fala progressista. Então é como se todos os artistas ganhassem a vida. Lei Rouanet, isso é uma exceção. Ninguém ganha a vida diretamente com verba pública ou verba de edital. E óbvio, né, algumas obras que foram censuradas se viram de instrumento, né, para uma ideia de defesa da moral, dos bons costumes, por parte de um setor da sociedade. Então, é sempre bom a gente se informar sobre a lei de incentivo à cultura e aí essas perspectivas dos patrocínios culturais. Nós percebemos também que muitos artistas não estão acostumados a lidar com a área burocrática, né? Como você vê a formação artística em relação à parte burocrática? Primeiro ponto é a nossa formação. Tem uma formação mais imbricada, mais conjunta entre arte e produção, né? A gente valorar não só os nossos momentos criativos, mas os momentos também que a gente se coloca a par, né, dos expedientes de organização, de produção, de gestão do que a gente realiza e executa. A outra é um trabalho muito sério junto à administração pública e aí principalmente ao nosso legislativo. Então, por exemplo, a própria lei de licitações pública, ela não nos abarca de uma forma decente. Tanto que um dos principais problemas que temos são com as prestações de conta. Então, a gente precisa também sensibilizar os nossos legisladores, as pessoas que trabalham no campo jurídico, das nossas secretarias e no Estado em geral, para que esses mecanismos possam se adequar de uma outra forma, possam estar escritos de uma outra forma para o nosso campo. Gi, eu acho que uma coisa que é importante para todo mundo compreender, né, é como que funciona a política de editais no Brasil. Você acha que elas acontecem da forma que seria ideal para a sociedade? As políticas de editais, elas surgiram como um contraponto ao que a gente chama de política de balcão. Existe essa perspectiva da política de balcão que é o endereçamento direto. Então, eu sou um produtor cultural e tendo um contato direto dentro das secretarias, dentro das empresas, eu iria lá e diretamente buscaria aprovar o meu projeto, a minha proposta. Essa é uma característica bem personalista e o que a política de editais tenta instaurar é uma perspectiva mais democrática nesse acesso. Óbvio, né? O recurso é pequeno, é reduzido, né? O edital já traça ali uma série de parâmetros e vai haver uma escolha, um processo seletivo. Sinto que precisamos compreender mais diretamente não só como acessar, mas o que devemos propor ou não
a política de editais e que a política de editais não se restrinja à política pública. Então, a política de editais não pode ser igual à política pública de cultura. Temos que investir nos nossos equipamentos culturais, em outras formas de acessar e fruir os recursos. E há um desentendimento tão grande, né, inclusive da parte dos artistas. E aí eu te pergunto, assim, como que você vê essa formação artística em relação à parte burocrática? Arte e burocracia, um nó que a gente precisa sempre, diariamente, desamarrá-lo. Acredito que as nossas dificuldades primeiras estão na separação entre a arte e o campo da produção. A gente precisa compreender os momentos organizativos, quando no nosso dia a dia como artista, em que momento a gente precisa lidar com a burocracia. A gente não precisa só escapar da burocracia, mas a gente precisa compreendê-la, compreender também da nossa forma de nos organizar. Porque sim, existe um excesso de burocracia muitas vezes, e a burocracia, essa palavra, sobretudo, está vinculada à administração pública, aos procedimentos dentro da administração pública, mas também a alguns expedientes burocráticos, quando, por exemplo, temos que ter certidões negativas de débito, comprovante de endereço, RG, CPF. São elementos que condizem, né, a uma boa prática, a uma prática legal dentro da administração pública. Então, a gente precisa, na verdade, aí separar um pouco as emocionalidades, né, quando pegamos um documento e ficamos assim já sem saber como lidar, e ter ânimo para suprir essa carência nas nossas formações, não só como artistas, mas como cidadãs e cidadãos desse país. Nossa, Gil, muito importante ter você aqui com a gente, viu? Porque havia muitas questões que eu realmente não tinha noção de como funcionava, tal, e assim, você trouxe uma explicação e isso já nos aproximou, né, desse lugar que é um pouco confuso, tem muita coisa para resolver e ao mesmo tempo que a gente não tem um amparo, né, assim, alguém que possa estar ali com a gente o tempo todo para cada passo que a gente vai fazer, né, nesses procedimentos burocráticos. Então, assim, ter essas informações que você passa, nossa, ajuda bastante. Muito bom estar aqui entre vocês, Ana Vitória, Raíssa, Larissa, e você também que está aqui na escuta. Um abraço grande, que a gente possa se encontrar outras vezes pensando e agindo com a arte. E agradecer também todo mundo que escutou a gente, que está acompanhando esse bloco desses 5 episódios sobre as questões dos artistas, né? Que a gente trouxe com a Rádio Novela. Virão mais episódios sobre outras temáticas e acompanha. Isso! A gente está finalizando esse ciclo desse momento, falando sobre a nossa profissão, mas tem mais aí, né, gente? E a gente conta com a participação de vocês, hein? Comentem, nos acompanhem nas redes sociais. É muito bom ter esse retorno, esse feedback da galera que escuta, que sempre faz um comentário massa e a gente ouve e fica super empolgada. Então a gente conta com a participação de você, ouvinte, também, hein? Aproveitar também para agradecer a todo mundo que fez parte desse projeto, né, e podcast até esse 5º episódio, que fez isso acontecer. Agradecer também a Secult4 por meio da Aldir Blanc. E é isso. Obrigada, galera. Um beijo! Valeu! Até mais! Esse episódio foi produzido a partir do projeto que é fomentado com recursos da Lei 14.017/2020, Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza. Eita, como é que esse povo de remédio consegue?